Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de uma série muito especial. Nesse segundo episódio, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, trabalhamos juntos e, antes de mais nada, se tornou um grande amigo. E foi quem me ensinou tudo o que eu sei sobre vinho. Essa pessoa, inclusive, hoje, excepcionalmente, já trouxemos aqui uma garrafa de vinho que está aqui atrás comigo, né? E nós vamos tomando um vinhozinho, tomando uma água, enquanto a gente conversa. E mais importante de tudo, gente, lembrando, o objetivo desta série não é nos aprofundar tecnicamente em assuntos muito duros, mas sermos leves, com bom humor, e trazer, na verdade, a essência dos profissionais que aqui vão passar conosco, contando a sua história, a sua aventura de vida e o que vem para o futuro dentro do nosso negócio. Lembrando que sempre estaremos falando dentro de uma plataforma de outsourcing. E hoje eu queria apresentar então o nosso convidado muito especial, que antes de mais nada é um grande especialista em vinho. Hoje o meu convidado é Carlos Pulici, vice-presidente de operações e tecnologia da Simpress. Pulici, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Show, PT, muito abraço. obrigado pelo convite. Posso te chamar de PT? Não de Partido dos Trabalhadores, mas PT. De Paulo Teófilo. É isso aí, só para explicar. Eu sou chamado, o pessoal me conhece como PT. É que o meu nome é Paulo Teófilo, portanto as iniciais, PT. Ok, pessoal? Obrigado, PT. Obrigado aí pela recepção. Surpreendente aí uma recepção com vinho, viu? Pode me chamar para outras edições aí de podcast. Faremos. Que faremos com toda certeza. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Muito bom. Bom, mas gente, a primeira pergunta importante de todo convidado que vem aqui conosco é saber uma coisa muito básica, mas que é fundamental para entendermos a natureza da pessoa. Pulici, afinal, quem é Carlos Pulici? Boa, PT. Essa pergunta eu vou saber responder, essa eu não preciso nem de cola, tá? Essa tá fácil. Bom, eu tenho 52 anos de vida hoje, de idade, sou casado com a Luciane há 21 anos. Que maravilha. Fiz conta antes de vir para cá, porque eu sempre confundo essas datas, ela sabe. Bem, te amo. Pai da Ana Luísa. Para. Patrícia, grande abraço, te amo. Boa. Pai da Ana Luísa, meu bebezinho de 19 anos, que está fazendo faculdade de administração, vai seguir a carreira executiva também, quer seguir pelo mundo empresarial. Mas deixa eu falar um pouquinho mais de mim. Eu nasci em 74, tenho 52 anos, nasci numa cidade muito pequena do interior de São Paulo, chamado Descalvado. Que já tive o prazer de conhecer. Que já teve o prazer de conhecer. E saí muito cedo de casa para estudar. E nunca mais voltei como minha residência, né? Depois que fui estudar ainda numa cidade mais distante de São Paulo, estudei lá por quase 3 anos, depois transferi o último ano da faculdade, vim para São Paulo, e eu tive o prazer ou a sorte, como adolescente, de não ter aquela dor de ter que escolher qual é a profissão que eu queria ser, que eu queria crescer. A questão da tecnologia, eu acho que nasceu junto comigo. Eu, desde o primeiro momento que eu tinha consciência do que eu ia fazer na vida, já sabia que seria com tecnologia. Então foi muito fácil, ingressei na faculdade, estudei bastante, fiz monitoria, dei aula de tecnologia, dei aula de programação em COBOL. Aonde? Em São Paulo? Eu estudei, a minha primeira faculdade foi em Taquaritinga, que fica a 150 quilômetros distante de Descalvado, a mais. E eu dei aula numa escola técnica de segundo grau chamada ET, do grupo Paula Souza, do grupo da FATEC. Depois dei aula em escolinhas, enfim. Nasci no mercado de tecnologia, era minha paixão. Vim para São Paulo, aqui comecei a trabalhar numa empresa. Acho que minha carreira começou numa empresa que hoje não existe mais, que é a Telesp, que depois virou Telefônica, Vivo, e enfim, mas comecei lá atrás na Telesp. Meu segundo estágio foi numa consultoria, por lá fiquei 10 anos. Uma história bacana, eu entrei nessa consultoria como estagiário, foi meu segundo estágio. Olha, eu já era estagiário sênior. Entrei lá e 10 anos depois eu saí como diretor de IT Services, em tecnologia, como diretor de fábrica de software, todos os projetos que na época se falava muito. Eu tive uma passagem por uma farmacêutica, fiquei 4 anos lá. Me lembro disso. Isso.
depois virou a ser cliente nosso, na Simpress, que é onde eu estou hoje. Eu passei por 4 anos nessa farmacêutica e depois ingressei na Simpress, onde eu estou até hoje. Na Simpress eu já estou há 18 anos e alguns meses. Eu, em algum momento da minha vida, PT, eu senti muita falta de base teórica. Eu comecei muito cedo, Sim. minha carreira de trabalho, e estudava à noite, trabalhava durante o dia. Em algum momento eu senti lacunas de conhecimento. Eu era diretor, né? Eu saí dessa consultoria como diretor de IT, e eu tinha que fazer planos de negócio, e eu sequer sabia o que era um plano de negócio bem estruturado. E naquela época não tinha Gemini, ChatGPT, que você pergunta lá como que se faz um plano de negócio. Então, eu sofri muito no começo da minha carreira, eu era muito jovem. Sim. Eu ganhei esse título de diretor, eu não tinha 30 anos, então me sentia muito até despreparado. Puxa, bem jovem. Bem jovem. E aí, nessa busca de tampar essas lacunas, eu fui buscar o MBA na GV, fiz um MBA muito bacana. Depois tive a oportunidade de fazer uma extensão na Califórnia, em Irvine. Isso me tornou talvez um pouco mais completo como profissional. Depois passei a fazer parte de grupo de investimentos anjo em startups. Hoje eu tenho aí quase 2 dezenas de startups no meu portfólio, mas o foco nem é a questão de investimento. Acho que o foco que me fez buscar esse ecossistema foi pegar algum atalho para entrar nesse mundo de inovação, nesse mundo desses jovens aí que estão agora fazendo barbaridades no mercado, né? Entendi. E termino agora, acabei de me formar num curso de conselheiro. Mas que maravilha. De empresas, então talvez esse seja aí próximos passos da minha carreira. Nossa, mas o Pulse está lembrando toda essa jornada de construção de carreira, né? Eu estou lembrando aqui de um fato. Quando o Pulse chegou na Simpress, eu estava lá já, né, há algum tempo, e eu lembro que o primeiro projeto que eu tinha, que às vezes você teve, foi comigo. Um projeto de suíte de gestão. Suíte de gestão. E naquela época, o nosso sonho era construir alguma coisa que fizesse a gestão dos contratos. Lembra? E isso foi uma jornada as mais desafiadoras, que teve várias e várias steps ali dentro, né? E nunca terminou, até hoje isso, né? Isso continua em desenvolvimento, né? Continua até hoje, de fato, foi acho que a primeira grande parceria que eu fiz na Simpress foi contigo enquanto TI, e foi muito bacana. E essa jornada ela não acaba nunca mesmo, ela foi mudando de nome, ela teve produtos que foram sendo substituídos por outros semelhantes, mas a grande suíte que dá ao nosso cliente um painel de controle continua existindo. Só mudou o nome, hoje é Simpress UX, que você conheceu naquela. Eu conheci lá. Mas, Pulse, legal. Essa é uma história de vida, né? Mas é sempre importante tentar entender uma coisa. Qual foi o momento que você percebeu um detalhe? Você era um professor, você teve essa característica, você era um cara que ensinava e devia gostar disto, né? Pelo que eu conheço de você, até hoje você é um cara que gosta desse processo de ensinar. Mas em que momento você percebeu que não era mais tecnologia apenas, não era só TI, que hoje você tem várias áreas na mão dentro da Simpress. Você tem tecnologia, a IT está com você, né? TI está com você, e a área de operações. E são áreas grandes. Mas antes de chegar nisso, em que momento você percebeu que você precisava realmente não ser mais um cara de técnico, mas sim uma pessoa de gestão, um cara que vai fazer, que é um diretor de fato e que dá a direção para um time tão grande? Legal, PT. Eu acho que outras pessoas descobriram isso antes de mim, tá? Antes de eu descobrir isso de mim mesmo. Eu acho que a minha carreira, eu nunca fui um técnico brilhante. Nunca fui. Eu fui monitor da faculdade, dei aula. Para ser monitor ou para dar aula, você precisava saber um pouco a mais do que os outros. Isso me custou noites, eu me esforçava muito, porque eu não era aquele gênio que brilhava tecnicamente. Mas eu me lembro de algumas coisas, e por isso que eu digo que pessoas descobriram antes de mim essa vocação. Um dos meus projetos mais importantes, e acho que eu posso falar aqui, Banco Itaú, foi quando eu trabalhava para
num projeto do Itaú, em que o meu gerente, na ocasião, fez uma espécie de uma análise em todos hoje não é, hoje squad, na época não eram squads, eram os grupos de trabalho. Nem tinha esse nome. E ao receber a apresentação de todo mundo, ele fez comentários sobre a minha condução, que não tinha nada de cunho técnico. Os comentários positivos foram: puxa, você tem uma gestão de risco boa, você tem contingência, o processo está claro, tem documentação, tem, enfim, tudo de bonito, exceto a riqueza técnica. E acho que eu não sei quando que isso nasceu em mim, mas acho que isso é uma coisa que eu trago até hoje comigo. Esse projeto, ele tem também uma curiosidade. Eu entrei nesse projeto como estagiário. Tá. É um projeto de 1 ano e pouco. Eu fui efetivado dentro desse projeto em algum momento que eu não me lembro, mas eu encerrei esse projeto 1 ano e pouco depois como líder desse projeto. Olha só. E eu liderava esse projeto numa função e num cargo muito... Eu acho que eu estava um degrauzinho do estagiário, eu era um estagiário recém-contratado. Eu não lembro se eu era analista júnior ou se eu era algum outro título pequeno. E tinha analistas sêniores da idade do meu pai no projeto e eu acabei liderando. E foi no contexto, talvez, de não se preocupar só com a questão técnica, mas de se preocupar com o resultado final que aquele projeto tinha que entregar. Então, isso eu tenho memória que foi lá atrás, foi um dos meus primeiros projetos que eu comecei como estagiário, estava no início da minha carreira. E de lá para cá, PT, eu tive muitas situações dessa. Eu me lembro quando eu entrei na Simpress, na área de tecnologia, eu tinha antecessores, e quando eu entrei na Simpress, a Simpress você conhece, tem uma meritocracia bastante rigorosa, muito diferenciada do mercado, bastante agressiva, né? E o que fez a empresa crescer tanto assim. E as meritocracias, elas eram departamentais. As metas de TI eram quantidade de linhas de código, quantos bugs cada programador, cada desenvolvedor desenvolveu. Todos os KPIs, eles eram conectados com tecnologia. E eu me lembro que após alguns meses, um dia caiu uma ficha, quando eu fui apresentar esses KPIs para um colega que tinha chegado na companhia, e os KPIs eles estavam bem diferentes. Eu tenho que entregar toner 5% mais barato através da tecnologia. Então, essas eram as metas daquela ocasião. Como que eu faço para o nosso modelo logístico conseguir encurtar em um dia sem perder eficiência de custo? Então, uma coisa que eu sempre trouxe comigo é esse olho interessante de tecnologia voltada a negócio. Acho que no começo da minha carreira, tecnologia era quase um propósito. É verdade, eu me lembro disso. Era o Deus. Era o Deus. Tecnologia. Eu só falava disso. E num dado momento, eu entendi que tecnologia não era propósito, era ferramenta, né? Era como eu ia entregar o propósito, que era fazer algo funcionar melhor, um cliente ficar mais bem atendido, um custo ser mais bem tratado. Eu acho que teve uma transformação que foi acontecendo na minha carreira. Excelente ponto esse. Você sabe que você lembrou um ponto que em marketing, que era a minha área, né? Marketing, negócios, produto, pricing, tudo isto, mas eu passei essa mesma fase, acho que passamos juntos, inclusive. Porque, de um certo momento, essa meritocracia, esses projetos com os KPIs em acompanhamento, né, de performance, eles tinham muito essa característica. Entregou X coisas, fez tanto não sei o quê, fez tal tipo de processo. E a gente percebeu em algum momento que não era isso, mas era o resultado. E aí nós passamos a nos cobrar, não mais por isso, eu me lembro muito bem desta fase, mas sim por, né, quantos negócios foram fechados, qual foi o resultado efetivo dos negócios, quanto é o mix na carga de vendas de cada um das torres que nós tínhamos em negócio. E o marketing passou a ter esses indicadores e não mais entregar tal coisa. E esse é um ponto que eu chamo a atenção a todos. Eu acho que quem está nos assistindo ou nos escutando neste momento, esse é um ponto de reflexão importante. O quanto que a gente se preocupa, às vezes, em fazer uma entrega sem olhar qual é o resultado esperado desta entrega. Na verdade, a nossa responsabilidade é com o resultado total. Não adianta nada a gente fazer um bom trabalho
se o resultado total não é o esperado. Então, acho que esse é um ponto que você trouxe, Pulici, muito importante. É muito importante, PT. Muito importante. E eu acho que a evolução disso é o que a gente trabalha hoje como líderes e em todas os trabalhos de cultura que a gente faz na empresa, é mirar no resultado e como esse resultado chega. Também não adianta trazer um resultado a qualquer custo, deixando manchas de sangue pelo caminho e destruindo. Não. Então, uma outra coisa, eu acho que é uma evolução de todo esse modelo, que além de focar no resultado, é também fazer as escolhas corretas de que caminhos a gente vai seguir para que esse resultado seja... Primeiro, ele tem que ser sustentável, né? Ele tem que ser um resultado, não pode ser voo de galinha, ele tem que ser um resultado que sustentabilidade se perenize e que não cause danos, transtornos para as pessoas, para a sociedade, para o resto da organização. Ela tem que ser bom para todos. Tem que ser bom para todos. E sabe que este ponto me levou a um outro ponto aqui para a gente também ir construindo essa conversa. Na verdade, eu me lembro muito bem, Pulici, quando você fala agora dessa construção, eu me lembro você sempre muito preocupado com parcerias. Você sempre foi um cara de fazer muitas parcerias. Parcerias dentro da companhia. Comigo, por exemplo, foi uma parceria que eu sempre admirei e tenho muito respeito até hoje por ela. Né? Parcerias com empresas. E você fez um projeto que eu me lembro que eu queria que você conversasse um pouquinho aqui com a gente. Que era que você reuniu um grupo de startups ao redor da própria área que você atuava. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque eu sempre me lembro disso e acho que essa é uma experiência, eu não sei como é que ela ficou depois, se continuou ou não, né? Mas me pareceu uma experiência muito interessante de ser feita. É, muito bacana. Eu lembro sim, PT, e falar um pouquinho em parcerias, eu acho que me conhecendo um pouco mais, desde a minha, mesmo no contexto profissional quanto pessoal, eu sou uma pessoa que gosto de relações duradouras e de longo prazo. Sou casado com a mesma esposa há 21 anos, a qual eu namorei 13 antes de casar, para ter certeza de que eu estava tomando a decisão certa. Então são... Manda mais um oi para ela. Amor, te amo, beijo. Então, mais de 30 anos com a mesma companhia, com a mesma companheira, que me apoia e me ajuda em tudo que eu faço. Quando você fala em relações profissionais, eu trabalhei 10 anos numa consultoria, estou 18 na Simpress. Essa passagem que eu chamo de curta, de 4 anos numa farmacêutica, foi porque a farmacêutica mudou de lugar, né? Se mudou para Goiânia e eu estava num momento de vida que eu não queria fazer isso. Então, a minha vida, meu estilo é um estilo mais de relações duradouras, relações de longo prazo. Eu prefiro consertar do que trocar. E quem pensa dessa forma não tem como agir no trabalho diferente de parcerias com fornecedores, das parcerias que eu faço na minha família, na minha casa, com amigos que eu quero preservar por muito tempo. Assim eu lido com o fornecedor de uma maneira muito natural. Eu entendo que o fornecedor, se bem escolhido, respeitando todas as questões éticas e de governança que as empresas têm e corretamente cobram, você estabelecer uma relação de parceria bem gerenciada, ela só potencializa o resultado que aquela relação mais canibalizada talvez te dê resultado no curto prazo, mas você não vai conseguir, falamos há um minuto atrás, né? Você não vai conseguir ter resultados longínquos, sustentáveis por muito tempo. E a história das startups foi nessa busca. Foi na busca de complementar coisas que a gente não estava conseguindo fazer muito bem com equipe própria. Aí tinha uma questão também de aceleração, né? O quanto a gente estava disposto a esperar para que a gente adquirisse, ou com os fornecedores naturais, né, tradicionais, ou com equipe própria, aqueles pontos que a gente tinha como foco para almejar. E aí sim, a gente fez um programa que foi muito bacana, a gente chamou um conjunto gigante de startups. A gente mantém esse programa até hoje. Ele ainda está ativo. Ainda está ativa. Ele se chama Simpress Lab, eu não lembrava. É o grupo, né? É o núcleo que faz a curadoria de todas as ideias e startups. Esse projeto, PT, ele é tão lindo, tão brilhante, ele se ampliou um pouco, né? Ele nasceu recebendo startups, e aí a gente abriu isso para inovação aberta,
Olha que legal. Dentro ou fora da empresa, seja startups ou não, com uso de tecnologia ou não. Porque as pessoas, quando a gente fala em inovação, todo mundo pensa em TI. O que eu vou usar? Hoje é IA. E, claro, muito da inovação passa por aí. Mas existem inovações que são totalmente desconectadas. E é verdade. De tecnologia ou de IA que a gente tem que acolher do mesmo jeito e talvez tenham resultados da mesma forma, né? E essa história de parceria é realmente uma coisa muito importante. Eu lembrei desse projeto das startups, né? Simpress Lab, né? E só um lembrete aqui. Eu acho que no canal do YouTube da Simpress tem ainda várias mensagens sobre. Tem. Se alguém se interessar em olhar lá, também acho que vai encontrar bastante referências sobre este assunto. Isso, tem uma landing page chamada Simpress Lab, é só acessar lá. Startup pode se candidatar lá no site e falar, eu quero apresentar minha ideia. Bacana, olha só, gente, uma dica importante é esta, hein? Mas, falando em parcerias, né, também vou fazer uma lembrança aqui de uma parceria muito antiga que eu tenho, que você tem também, que é a parceria com a NDD. De novo, eu reforço, né? Essas longas parcerias, elas trazem benefícios. Acho que a NDD é um exemplo que eu trouxe na minha carreira, por se você também tem isso, né? Porque ela permitiu que a gente perenizasse alguma coisa, né? E desenvolvesse todo um trabalho, né? Então, de novo, eu acho que esse é um ponto importante. O Policy trouxe a lembrança aqui do Simpress Lab, de outras que a gente tem, né? E eu também trago esse momento, porque eu comentei com o Valmir algumas vezes. A NDD, na minha carreira, ela foi importante, porque ela me ajudou a estabelecer algumas coisas que eu precisava dentro da empresa, né? Ela continua até hoje, é um parceiro importante da Simpress, mas por isso que as parcerias são muito válidas. Por isso. Eu sempre vejo esse jeito de fazer as coisas, né? Mas dentro desse ambiente, eu queria agora dar mais um pulinho nisto. É claro, Policy, que na tua vida, na tua experiência profissional hoje, quando você entrou lá na Simpress, a Simpress éramos, eu sempre erro, gente, mas a Simpress era, né, uma empresa de outsourcing de impressão. E ela não é mais isso. Hoje é uma plataforma de outsourcing escalável, que muitas coisas podem entrar ali dentro, o que já tem e novas. Dentro do processo de operações, tecnologia, mas mais olhando operações. Qual é o desafio hoje, dentro de uma operação, que tem que fazer a gestão hoje de uma base gigantesca de produtos? São mais de 600 mil hoje, né, itens, se não me engano, Policy. Mais de 80 mil itens. Mais de 800 mil itens, perdão. Né? Mais de 800 mil itens. É muita coisa. Como é que é essa gestão hoje, Policy? Vou falar assim, PT, eu só queria mandar um abraço primeiro para o Valmir e agradecer aqui o momento, Valmir, excelente aqui o bate-papo, muito bacana. A NDD está conosco, PT. Acho que você fez parte da criação da Simpress. Não conta. E desde aquela época a NDD já estava on board, né? Já estava ajudando a gente. E eu acho que um exemplo de parceria bacana é que a NDD cresceu dentro da Simpress crescendo. Simpress crescendo, NDD crescendo junto. Então, é um exemplo dessa relação ganha-ganha, de parcerias de longa data, em que ambas as empresas tentam fazer aí o melhor para trazer resultado para o negócio, né? E você falou de 800 mil devices, desafios da área de gestão disto. Porque não é fácil não, gente. Só para dar... Eu estou fora há 3 anos da Simpress, né? Vamos deixar claro, 3 anos e meio, para ser honesto, né? Mas é uma operação que, com tudo isso, o volume de notas fiscais emitidas todo dia, de logística, de atendimento técnico e de multiplicidade hoje, que não é mais só impressão, é de vários e vários itens. Então, como é isto hoje, Policy? Como você hoje organiza e tem essa gestão, que é uma gestão própria tua? Legal. O PT, a Simpress, quando era só impressão, a gente tinha os desafios. O outsourcing de impressão, eu acho que ele é mais
comum no mercado, né? Pelo menos da maioria de quem está nos assistindo aqui hoje, são pessoas que vêm ou trabalharam um pouco com esse segmento. Ele possui seus desafios. Possui. Impressora não é um dispositivo estritamente eletrônico, é um dispositivo mecânico, tem muitas pecinhas que se movimentam. Mais de 5 mil lá dentro. Índice de falhas muito mais alta do que outros dispositivos. A gestão da parte variável, que são as páginas impressas, gestão de consumíveis, tudo isso são desafios, mas que a gente aprendeu ao longo de toda essa história, né? A gente é líder nesse segmento desde quando o outsourcing foi caracterizado no Brasil. E mais de 20 anos fazendo isso, a gente ficou muito, muito experiente e aprendeu a lidar com todos os desafios. Mas quando a gente abre o leque para dispositivos de TI, não mais impressora, e hoje, quando a gente fala em dispositivos de TI, o grande mercado que nós temos é a parte de PCs e notebooks, tem uma série de mudanças que estão no contorno disso que talvez não estejam tão visíveis para todo mundo. Quando a gente fala de uma impressora, ela é um ativo que um cliente contrata para um site. Se eu entregar uma impressora riscada, com risco pequeno, para uma operação, e eu estou falando de uma impressora seminova, que pode ter um risco aqui ou um risco lá. Perfeito. Meu celular não vai tocar, ninguém vai reclamar. Mas se eu entregar um celular com risco, ou se eu entregar o notebook de um executivo riscado, é um problema. É um problema, é um item pessoal. A Cimpress hoje, quando alguém me pergunta, a Cimpress é B2B? Eu falo, não, a Cimpress é P2P, person to person. É uma pessoa do lado da Cimpress atendendo uma pessoa do lado do cliente. Esse termo você inventou ou ele existe? Esse termo, eu já vi ele em vários lugares. Você podia repetir? P2P, person to person. Vamos guardar esta, gente. Temos B2C, B2B, B2B2B e agora P2P, person to person, certo? Exatamente. E muito puxado, no nosso caso, por questão dos dispositivos que são pessoais. Quando você fala de um notebook, é um dispositivo pessoal. E agravou um pouco, PT, a nossa desafio com essa prestação de serviço, a própria pandemia. A pandemia foi muito boa porque ela alavancou, né? O que teve de cliente precisando rapidamente se adaptar ao assunto. E o outsourcing foi a alternativa ali que estava mais latente. Mas a pandemia trouxe uma mudança na cultura, ou no comportamento de consumo de cada um de nós. É verdade. Nunca se consumia tanto por iFood, por aplicativos, nunca se fazia entrega tantas quantas se faz hoje. Podcast. Nós inventamos isso, já dava para fazer. Mas pandemia trouxe essa mudança, talvez, de comportamento do consumidor. É verdade. E o consumidor passa a ser mais exigente. Eu me lembro, lá no começo da minha carreira, esperar 15 minutos para pegar um táxi era normal. Tranquilo. A gente pegar o nosso celular agora e pedir um Uber e ele falar que ele vai demorar 5 minutos... Eu vou pedir outro. Vamos pedir outro. Mas acho que a pandemia acelerou um pouco mais, intensificou um pouco mais isso. E aí, quando eu entrego um notebook para um grande cliente nosso, na verdade eu estou entregando para a person, né? Tem uma pessoa aguardando. Ela quer ter tracking, ela quer que se o pedido que ela fez hoje chegue amanhã cedo. Se não chegar, ela quer ter um chat para conversar. Então, a expectativa de valor do serviço que você presta é diferente. Muito diferente do que o que a gente fazia com impressoras. Concordo. E os desafios, então, aonde eu quero chegar aqui para responder a tua pergunta? Saem problemas que tínhamos com impressora e entram novos problemas. Que são desafios. E acho que o maior desafio que eu tenho é coexistir com os dois desafios que continuam vivos, né? Os desafios de impressão, a gente continua líder nesse segmento e hoje já com centenas de milhares de dispositivos móveis
também exigindo muito dessa questão de atendimento ao cliente. A área que a gente cresceu muito, PT, para fazer essa estrutura funcionar melhor foi a área de atendimento ao cliente. A gente investiu Customer Success. A gente investiu muito em Customer Success, em soluções de Customer Success. Olha só. Pesquisa. A gente está colocando eletrodo, eu uso esse termo, né? A gente enche o cliente de eletrodo, faz um monte de pesquisa, touch points de controle para saber se o cliente está feliz ou não, porque a condição de ruptura acontece muito fácil na experiência do cliente quando simplesmente eu atraso uma entrega. Interessante isso que você colocou. E isso, inclusive, ajuda no cross-sell, no upsell, porque o cliente satisfeito ajuda o nosso gerente de conta a poder chegar no cliente, fazer novas ofertas e crescer naquela conta. Isso mesmo. Olha que coisa. E as mudanças, assim, os desafios, né? Eu sempre tive o desejo de ter um único warehouse, que operacionalmente falando seria um único inventário, toda a minha malha de transporte num único local. Deus, mas dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Não dá pra fazer. E na ocasião, há 5 anos atrás, a gente tinha 3 warehouses, o que me causava uma dificuldade de administração. Hoje nós temos 6 warehouses, 8 hubs e 56 mini hubs, e a gente vai crescer os mini hubs mais do que centenas para que a gente possa atender um SLA que é diferente. Exato, isso é uma pergunta que eu ia te falar. Como está o SLA hoje? O SLA está muito melhor do que o que era com impressoras, com a parte de printers, mas a exigência do cliente é proporcionalmente muito melhor. Entendi. Uma impressora... Primeiro que era muito raro você ver um escritório, um ambiente com poucas impressoras. Quebra uma, legal, daqui 2 dias se conserta e a fila foi direcionada para outra. Agora, se quebra um nosso celular, hoje você deve ter o teu banco, você deve ter um monte de coisa aí. A vida está aqui. A vida está aí. Eu brinco que às vezes dá mais trabalho você mudar de apartamento do que mudar de celular, né? Você tem que ativar todos os bancos, baixar todas, enfim. O backup não funciona. Perde o celular. Pânico geral. O backup não é uma alternativa. Não é. Você pode ter o dispositivo, mas se você falar, se eu chegasse para você e falar, Paulo, seu celular quebrou, eu vou deixar um outro aqui com você, daqui 2 dias, você usa, tá? Daqui 2 dias eu venho destrocar. Não dá. Talvez em 2 dias você não acabou de fazer o setup do novo aparelho ainda. Exatamente. Então, a necessidade de fazer o reparo na ponta ficou muito mais evidente. Sabe, por escutando você está falando de uma coisa, a satisfação do cliente. Acho que um ponto que você começou a falar agora é disto. Você realmente tocou vários pontos que dizem o seguinte: se você quer ter sucesso no mercado, o cliente está no centro da tua atenção. É isso que você está, de fato, colocando aqui, é isso que você está praticando nas tuas ações. Muito legal esta parte. Mas eu queria mudar novamente a direção e sair para um outro lado. Policy, a gente passou por algumas perguntas aqui, né? E vamos começar a fazer perguntas agora, assim, mais pessoais para você. Todo mundo na vida, não vamos considerar nem pai, nem mãe, nem irmão. Nem irmão. Depois eu conto uma piada sobre o irmão. Ele fez para mim, tá, gente? Que é a seguinte. Quem foi, pelo menos um nome e um motivo, quem foi um mentor para você nessa trajetória? Uma pessoa que você fala, esse cara me ajudou muito, esse cara, eu tinha ele como referência, e o porquê? O PT, eu vou dar um nome sim, mas eu quero... Eu acho que, eu falei no começo do nosso bate-papo, que eu nunca fui muito brilhante nas questões nas questões técnicas. Eu vou usar um nome técnico aqui. Acho que o meu hard skill nunca foi meu diferencial. Maravilhoso. Eu acho que o sucesso que eu consegui ter na minha carreira está mais relacionado ao meu soft skill do que meu hard skill. E atendendo ao seu pedido, o meu soft skill veio lá de família, de como eu fui criado, mas não é essa a pergunta. Apesar de eu achar que grande parte acho que da minha influência... Conheci a tua família e sei disso. Conheci a minha família.
Eu tive um avô que foi meu guru de vida, que me ensinou muita coisa. Mas profissionalmente, eu acho que eu tenho... Pode ser 2. Eu vou vou quebrar minha história em 2, tá? Eu tenho 32 anos de experiência profissional. Perfeito. Primeira parte da minha jornada, eu aprendi mais, tive mais pessoas que me ensinaram como não fazer do que como fazer. Sabe aquela história de aprender com erro? Sim. Tem um jeito melhor do que aprender com erro. É aprender com o erro dos outros. Muito mais eficiente. Mais barato, né? Mais barato, dói menos. Dói menos. Então, eu vivi numa situação muito caótica, uma consultoria. A consultoria que eu trabalhei, ela foi um empreendimento do Bank of America, que comprou 13 empresas na América Latina, das 13, 3 no Brasil. Eles mantiveram os 13 CEOs na operação. Então, você imagina a briga de egos que existia. Nossa. E ali foi muito bacana, porque eu aprendi muita coisa de como não fazer. Então, eu ia para casa e falava, cara, hoje eu não aprendi como fazer isso aqui bem feito. Eu aprendi uma forma que tenho absoluta certeza de como não deve ser conduzido nunca mais na vida. E isso, para mim, foi um aprendizado gigante. Mas teve um nome, chama Luiz Sérgio, foi um dos chefes que eu tive um dos líderes que eu tive nessa jornada, que ele me puxou para o cliente. Isso é importante, olha só. Lá atrás, no começo da minha carreira, eu era uma pessoa muito interna, de retaguarda, de back-office, e ele falava, Pulice, você precisa ir para o cliente, ouve teu cliente. Eu falava, Luiz, importante. Eu tenho 190 desenvolvedores aqui, dá pau toda hora no sistema, põe alguém para cuidar, vai para o cliente. E ele me puxou literalmente, eu acho que isso foi... E mais do que me puxou, ele me apoiou, me explicou muita coisa, como se posicionar, como vender. Eu tenho isso como um ponto importante na minha carreira. E eu acho que na segunda jornada minha, o Vitório, que é o nosso presidente até hoje, claro, e se depender da energia dele, acho que ele vai ser presidente por mais décadas. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele não conta. Mas nessa segunda parte, acho que eu consegui, com o Vitório, capturar muita coisa, né? Eu tenho um apreço muito grande, porque o Vitório me ensinou a ser um executivo mais de alta performance, gestão por indicadores, uma série de outras coisas que eu tinha menos na minha primeira jornada, talvez. Não, tá claro, mas ainda nesta linha. Todo mundo na jornada, durante a vida, né? E agora falando da parte profissional, a gente aprende com erros também. Você se lembra de algum aprendizado realmente que você diz o seguinte, puxa vida, eu tentei fazer, mas como não deu certo? E isso me doeu, né? Muito. Tem algum momento desse na tua trajetória que você possa dividir aqui com a gente? Lógico. Você viveu ele. Qual? Quando eu entrei na Simpresa, eu acho, eu sou ruim de conta, mas acho que foi em 2007. Logo na sequência... Eu não lembro mais. Mas acho que foi 2007, viu? Foi 2007. Agora, em outubro, eu vou completar 19 anos. 1 ou 2 anos depois, a gente resolveu implantar um ERP. Você viveu essa fase? Vivi essa fase. Deus me livre. E foi, acho que ali, um conjunto de... Por mais que a gente estava todo mundo com as melhores das intenções, a gente cometeu um conjunto grande ali de erros estratégicos, erros de tamanho do risco que a gente poderia, enfim, correr. Mas olha só como Deus é legal. A gente vai ter a oportunidade agora, nós acabamos de assinar um contrato com a SAP. Olha só, parabéns. E nós vamos ter a oportunidade de provar para todo o ecossistema que é possível fazer uma troca de ERP. Entendi. Muito diferente da que a gente fez lá atrás. Me diga pelo menos uma coisa que será diferente daquela época para hoje. Um ponto. Às vezes algumas economias, quando você olha só para ela, esquece de olhar o impacto no todo,
você não faz algumas coisas pensando em economizar um troco e você gasta 10 vezes esse troco que você economizou depois. Por exemplo, a gente não separou uma equipe exclusiva para o projeto, os chamados key users. Eram pessoas que estavam na operação, concorrendo o dia a dia com um projeto. Então, foram erros que foram tomados. E óbvio que a gente fez isso com olhos para custo. Não podemos ter muito custo, então a gente... E, na verdade, a gente gastou depois muito mais do que se a gente tivesse tomado esses cuidados, né? Entendi. Então, tem muita lição aprendida aí. Isso é importante. Veja, gente, né? Essa é uma pergunta importante, porque cada vez que a gente pensa nisso, e cada um tem a oportunidade aí de pensar um pouco, né? O que poderia ter sido feito diferente que hoje daria um resultado melhor. É isso que o Pulse está trazendo para a gente. Aprender com os erros. Aprender com os erros. Infelizmente, dessa vez foi com os erros próprios. Não e doeu, me lembro do teu sofrimento. Eu estava lá. Bastante. Já, você me fez lembrar. Doeu bastante. E eu confesso, PT, que naquela época foi, acho que, um dos maiores desafios que eu tive profissionais, pelo contexto que eu estava muito mais novo, muito mais inexperiente, um abacaxi gigante na mão. Ali eu me sentia muito responsável por tudo aquilo. Então foi um desafio, sim. Se a gente pudesse voltar a fita, eu faria muita coisa diferente. Mas, de novo, nós vamos ter oportunidade de fazer agora, né? Agora eu vou te colocar em duas posições. Tá? A primeira delas, que sugestões você poderia dar, uma ou duas sugestões, para muitas empresas que com certeza vão ver o teu podcast, olhando para a área de operações? Se o Pulse hoje pudesse, olhando aqui para esta câmera, né, dar uma ou duas sugestões para as empresas similares à Simpress, os revendedores da Simpress, por exemplo, né? O que você daria de sugestão sobre gestão, sobre operações? Qual é o cuidado e a atenção nesses novos tempos, Carlão? Boa, PT. Tem uma coisa que a gente aprendeu recentemente. Talvez isso já estivesse acontecendo, mas não estava tão cristalizado. Tá. A gente, há 3 anos atrás, fez um trabalho forte de cultura e a gente redefiniu quais são os nossos valores. Olha só. E mais importante do que os valores é a ordem de prioridade desses valores. Então, me permita um parênteses aqui. Perfeito. Caso da Disney. Um cliente vai num restaurante, pede uma comida, a comida vem errada, ou vem fria, ou vem faltando. Cultura da Disney, satisfação do cliente está em primeiro lugar. O que o gerente do restaurante faz? Cobra a conta e garante lucro, ou não cobra a conta e garante a satisfação do cliente? Então, quando você tem clareza nos teus valores e você age conforme o que você definiu, você consegue fazer a cultura ficar viva. Então, obviamente, se você tiver um dissabor qualquer na Disney, qualquer pessoa que te atender, ela vai se preocupar primeiro em retomar a tua satisfação. Talvez na segunda vez você vai dar lucro, aquela vez você não vai dar lucro. Não vai ter jeito. Então a gente escreveu os nossos valores, a gente colocou o primeiro valor, cliente no centro de tudo. O segundo valor, e essa aqui é a dica que eu queria deixar que você me pediu, conexão com as pessoas. A gente precisa entender e tratar o nosso colaborador como sendo o nosso primeiro cliente. Pessoas. Quem aqui já teve o desprazer de ir acho que todos, né? De ir num balcão, num posto de gasolina, numa loja, numa farmácia e ser atendido por uma pessoa extremamente antipática, mal-humorada, com poucas palavras, respostas evasivas, curtas e às vezes até com não tanta educação. É verdade isso. Eu dou muitos exemplos para o meu time. Quando se você pudesse fazer uma experiência num restaurante, servir o mesmo prato que o mesmo chefe preparou, exatamente no mesmo dia, com a mesma temperatura, o garçom que atende uma mesa e o garçom que atende outra mesa, se eles tiverem comportamentos diferentes e a gente pegar uma avaliação de satisfação, talvez a gente tenha notas diferentes.
aquele garçom que falou, seu Sim. Paulo, o senhor está satisfeito? Posso te servir uma água? Gostaria de um café? Gostaria de um café? Olha, posso colocar a sua maleta aqui do lado para não atrapalhar? São detalhes. Que fazem. Se a pessoa não tiver muito comprada, não tiver feliz onde ela trabalha, ela vai pôr teu prato e virar de costas e vai continuar bravo com o chefe. Maravilhoso. Então, acho que assim, o primeiro recado que eu queria deixar é cuide primeiro. Sabe aquela história do máscaras de oxigênio cairão? Sim, Põe primeiro em você, depois você ajuda o outro. sempre. Sempre. Então, Sempre. na empresa, cuida primeiro do teu primeiro cliente, que é o teu colaborador. Garanta um núcleo satisfeito, motivado, engajado. Depois a gente vai poder fazer a mesma coisa com o nosso cliente. Maravilhoso. Então, acho que esse é um aprendizado que a gente teve, PT, e acho que o segundo, eu falo isso para meu time, falo isso para muita gente. Tudo pode ser melhorado. Se a gente não tomar cuidado com a famosa zona de conforto, o problema da zona de conforto não é a pessoa que está em zona de conforto. O problema da zona de conforto é a pessoa que não sabe que está na zona de conforto. E também não sai dela, de jeito nenhum. Não sai porque não sabe que está. Sabe? Então, se você não sabe que você está doente, você não vai procurar remédio. Você precisa primeiro aceitar aquela condição e aí sim você pode trabalhar para sair dela. Muito de acordo. Eu acho que tudo dá para ser melhorado. Quando a gente atinge o ápice de algo, assuma que aquele ápice já faz parte do passado. Um novo ápice vem pela frente. E aí, as startups ajudam, vai buscar fora. Alguém falou que não tinha jeito de carregar celular sem ser com fio. Tá lá, você coloca o celular 30 centímetros de distância de uma plataforma, ele carrega por indução. Existe forma de fazer melhor, existe forma de fazer diferente, sempre. Especialmente lembrando, gente, que hoje estamos num mercado cada vez mais competitivo, onde é necessário não apenas fazer com menor custo, mas fazer de maneira que atenda melhor aquilo que o cliente realmente precisa. É muito customizado muitas vezes hoje. É muito customizado. Né? Agora, Pulse, pessoal, né? Para a gente fechar esse bate-papo com o Carlão aqui, um grande amigo. Antes de mais nada, Carlão, quero te falar mais uma coisa aqui. Esse cara é um grande amigo. Trabalhamos juntos 18 anos, porque aí você está lá, então é o tempo que nós trabalhamos. É isso aí. Aí nos conhecemos há 18 anos. É isso aí. Foi uma das grandes parcerias que eu tive dentro da empresa. Né? E, para terminar, você tem muita experiência. Você hoje é um cara realmente consolidado. É uma referência no mercado, na tua área. Chegou numa posição de vice-presidente dentro da maior empresa de outsourcing do país. Então a pergunta para você é: o que você diria, o que você recomendaria para jovens que com certeza também vão te escutar, que estão no momento de iniciar carreiras? O que você recomenda? Qual é as suas sugestões para esse grupo que hoje é muito grande e não é fácil começar a vida hoje? PT, eu falo muito sobre isso na Simpress, eu faço as rodinhas de café lá, café com VP, bate-papo com VP, para poder passar isso para o meu time, para as nossas pessoas, principalmente essas que estão em início de carreira. Talvez eu precisaria de umas 2 horas para responder isso de uma maneira mais ampla, mas como a gente tem alguns minutos, é isso aí. Eu vou tentar sumarizar. Bom, primeiro, eu sempre falo isso para todo o meu time. Hoje eu estou nessa posição, mas eu não nasci nesta posição. Exatamente. Eu tive uma carreira e uma vida que foi bastante difícil. Talvez eu seja produto daquele ditado de que é em mar revolto que se formam os bons marinheiros, né? Meu pai é dentista, você conheceu, tive o prazer. Grande abraço. Seu Beto. Seu Beto. Meu pai é um dos melhores dentistas da região, mais uma cidade muito pequena que não tem, ali você não tem como prosperar tanto com riquezas, por mais que você seja um excelente profissional. Nossa vida nunca foi uma vida fácil. Eu precisei entrar em escola do Estado, falei que eu dei aula, que eu fiz monitoria,
Que maravilha! Eu vim para São Paulo, morei de favor na casa de um parente, até eu conseguir alugar uma pensão que foi assombrosa. Um dia a gente pode falar um pouquinho disso. Morar num local onde eu não tinha geladeira, não tinha televisão. E parece a época das cavernas, né? Você fala, cara, não posso pôr um leite na geladeira, porque não tem geladeira. Tinha objetivo. Tinha objetivo e sabia que aquilo era uma fase, né? Mas assim, o que eu sempre tive, PT, eu acho que eu tento passar isso para as pessoas. Primeiro, não se comparem. Nas nossas carreiras, eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo aqui agora vai lembrar de um colega que acha que ganha mais do que ele ou foi promovido. Com toda certeza. Cara, não olha para isso. Não olha para isso porque isso traga uma energia que você não pode perder na tua trajetória inteira. É o piloto de Fórmula 1 que não pode errar nas curvas porque ele não ganha corrida. Ele tem que fazer todas as curvas bem feitas e ganha corrida. Então, não deixa essas coisas tragarem energia. Persistência, eu acho que fundamental. Acho que e até para essa geração que está chegando agora, essa geração que chega agora, ela chega biologicamente muito melhor que a gente. Longevidade na nossa época, quando a gente nasceu, sim, era um desafio. Expectativa de vida de 60 anos, talvez pouco menos. Eu estava lendo mês passado, estimativa de vida no Brasil, hoje 74 anos mínima, né? Então, num pequeno espaço de tempo... Bom, eu estou com 66, então... Você já faz conta, né? Obviamente, questões sanitárias, questões nutricionais, né? Minha filha não compra um pacote de bolacha sem olhar a tabela nutricional. Hoje está escrito lá, alto em sódio adicionado. Cara, se tiver um produto do lado que não tem isso escrito, por que não usar que tem menos sódio, se você tem... Então, eu acho que a geração de hoje ela está biologicamente mais forte, mas eu acho que emocionalmente mais frágil. Muita informação. É muita informação. E eu acho que todos os jovens precisavam se preocupar muito com isso. Os pais desses jovens, os líderes desses jovens, a tratar esse assunto. Você hoje tem, por mais que esse problema talvez, ou ele não existia nesta intensidade, ou ele era menos revelado, hoje é muito mais latente. Por outro lado, tem muito mais recursos hoje. Online, presenciais, autoajuda. Então, muito importante que as pessoas tratem da sua inteligência emocional, da parte intelectual. O coeficiente emocional hoje das pessoas é uma parte importante e eu acho, eu tenho lido muito sobre isso, PT, nunca o soft skill foi tão importante. Nós estamos num mundo onde, cara, quem conhece IA ou quem conhecia IA 5 anos atrás, você contava na mão. Só os experts. Isso se aprende. Tanto que a maioria de nós aqui já aprendeu, mais ou menos. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos. Ninguém sabe. Vai acontecer algo que a gente vai ter que aprender. Então, a habilidade técnica, você vai ter que cada vez mais aprender e desaprender. Agora, o soft skill, quanto você trabalha em equipe bem, quanto você tem de colaboração, quanto você tem... Muito bom, Policy. Essa questão, ela para mim, é alicerce para sustentar o resto. Gente, olha que ponto interessante. Um cara de tecnologia, de operações, cuja frase final para os jovens não foi faça tecnologia, estude tal coisa, faça um curso de Harvard, faça não sei o quê. Foi cuide da sua sanidade mental, do seu soft skill, aprenda a trabalhar em grupo e aprenda a ser feliz com tudo que você faz. Porque a parte técnica é uma parte que a gente vai aprendendo cada vez mais fácil, inclusive com tanto recurso. Olha que mensagem super bacana. Isso aí. Gente, e para terminar com esse tipo de mensagem, que eu acho que é realmente muito bacana para um tipo de podcast como este, né, entre duas pessoas que vieram em tecnologia, né, é fazer uma pergunta final para o Policy.
Ulisses, para você se despedir do grupo aqui, né, dando aí uma sua mensagem final, fique à vontade. Deixa eu tomar um vinho antes. Aliás, saúde. Obrigado, PT. Obrigado. E também falar mais uma coisa. Amanda está aqui da NDD nos ajudando, muito obrigado. A nossa operadora, perdão, esqueci o nome, a Larissa, que está aqui também ajudando a gente, operando. É a segunda vez que eu encontro com ela aqui. Muito obrigado, Larissa. E a todo mundo que colaborou para esse podcast acontecer, o nosso agradecimento aqui conjunto. Polici, por favor. Obrigado, PT. Eu acho que eu queria só terminar aqui dando fazendo um agradecimento especial aqui a você. Muito obrigado. E à NDD. Eu acho que esse tipo de bate-papo aqui é muito diferente do que a gente escuta por aí, né? Do que a gente vê por aí. Eu sou convidado para muitos eventos, mas mesas redondas para discutir reforma tributária, jantar para discutir como que a IA vai transformar o nosso modelo logístico. Nem falamos de IA. Que maravilha. Então, eu acho que a ideia de buscar aqui o lado ser humano de cada um dos executivos que vocês vão trazer aqui, e eu tive a oportunidade de conhecer alguns nomes que virão, e aqui, gente que está me assistindo agora, só nomes de peso, tá? Muito bacana aí a seleção que vocês fizeram, PT. Então, acho que é isso. Eu queria deixar um agradecimento especial por vocês estarem proporcionando esse momento para as pessoas falarem um pouquinho de si, não só do lado pessoal, profissional, mas mais do lado pessoal e ter um bate-papo aqui leve, muito, muito tranquilo. Meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Prazer. Nós vamos acabar de tomar um vinhozinho daqui, gente. Nós dois ainda vamos ficar um pouquinho por aqui. E, para finalizar, muito obrigado a todos. Pessoal da NDD, mais uma vez um grande abraço, Valmir, Anderson, Rafael, Sartorel, Felipe e todo mundo. Este foi o segundo episódio desta série e não percam, teremos muitos episódios. A todos um grande abraço e muito obrigado por estarem nos assistindo, nos escutando e vendo esta série super legal de ser feita. Um grande abraço a todos, até mais!